Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo. Por aqui sempre ótimo. No ar, o nosso Visão Geral de hoje. Gente, o assunto de hoje é muito interessante, muito legal. O entrevistado é sensacional e o assunto é palpitante. Eu vou conversar aqui com o Thiago Ferrari. Hoje ele é presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, Mata de Santa Genebra. Vamos falar de botânica, né? Não vamos falar de fauna, não vamos falar de administração, de uma série de coisas. E vocês vão conhecer um pouquinho da Mata Santa Genebra de Campinas, que realmente é um espetáculo. Ô, Thiago, que bom recebê-lo aqui, rapaz. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que beleza, cara. Que bom demais te ver. Senta aí, vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho. Prazer é meu. Você veio aqui como vereador, né? Exatamente. E agora retorna como presidente aí da Mata Santa Genebra. Não deu para vereador, embora você tenha sido muito bem votado, né, Thiago? Verdade, eu fui mais votado que 10 que estão lá hoje. Sim. Mas pela cláusula partidária, só fez um meu partido, mas às vezes a gente tem que entender que Deus tem os seus propósitos, né? Sim, sim. Então eu estou muito feliz de ter esse novo desafio aí na Fundação José Pedro de Oliveira. Então, para mim, apesar de uma derrota, eu vejo que foi um ganho. É um presente estar podendo participar, conhecer a Fundação, se envolver nessa bandeira, nessa causa. Então, para mim, tem sido um presente. É aquela história, né, Thiago? Deus fecha uma porta, mas abre duas, né? Não, com certeza. Então, e pelo que você me disse há pouco, você está extremamente feliz lá na Mata, né? Eu tô. Uma coisa que eu tenho muito na minha vida, assim, acho que a gente tem que saber que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Que a gente tem que fazer a nossa parte, lógico, buscar o lado bom e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, de uma derrota que poderia me causar depressão, Sim, frustração, ao contrário, me deu uma paz e até agora, hoje, me deu um desafio que tem me estimulado bastante. As pessoas comentam, falam, poxa, o Thiago está tão motivado que da 10 para 7 da manhã ele já está lá na Fundação, 7h10 está na Fundação lá a 220. Então isso é gostoso, até você ouvir das pessoas próximas que veem a minha alegria, a minha motivação. Então isso que é importante, a gente na nossa vida fazer coisas que nos motivam, que nos dá motivação e que a gente vê que a gente pode fazer a nossa parte. Bom, eu fiquei triste você não entrar, viu? Obrigado. Porque eu estava torcendo por você também, você sabe disso, né? Eu tenho comigo hoje, sabe, Thiago, algo assim, eu sou apaixonado hoje por essa juventude, alerta, digamos assim, antenada em tudo, ligada em tudo. Eu estou hoje, por exemplo, eu vibro com ações do Ministério Público, dos jovens promotores públicos, entendeu? Dos juízes de direitos jovens, enfim, eu estou realmente... E você é um cara jovem na política, ainda imagino tem assim pretensões políticas, né? E que tem aí uma oportunidade muito grande. Então eu queria muito que você tivesse continuado como vereador, mas... Obrigado. Você está muito mais feliz, me parece, mas você não perdeu ainda essa veia política, você ainda tem pretensões. Alberto, o pessoal fala que a pessoa, quando é picada pela mosca azul da política, não consegue abandonar. Eu vejo por um outro lado, porque tem até um lado meio... Eu vejo que muitas vezes as pessoas que se envolvem politicamente têm algumas motivações. Algumas pessoas têm status, outras pelo poder, sim, outras também porque querem usar o poder para poder fazer o bem. Tá. Eu falo, eu sempre busquei na política a gente criar situações, ter instrumentos para que a gente pudesse transformar, melhorar a nossa sociedade. Eu tenho essa inquietude que começou como presidente de associação de bairro, presidente de conseg e subprefeito. Na Câmara a gente teve algumas bandeiras que a gente sempre lutou. A própria, no meu começo, na juventude do PMDB. Então, isso me motiva, a gente saber que a gente pode lutar e que, às vezes, a gente faz algumas coisas que mudam a vida e o destino das pessoas. Sim. E eu sempre falo, até para os jovens que estão começando, não precisa ter um cargo, não precisa ser alguém, ter dinheiro para que você possa causar uma transformação. Um exemplo que eu sempre dou, que eu tenho um carinho muito grande, o Hospital Sobrapar. O Hospital Sobrapar,
cuida das crianças que têm problemas crânio-faciais, faz as cirurgias plásticas, é uma referência do Brasil e do mundo. E há uns 15, quase 20 anos atrás, eu, moleque, eu comecei a querer participar. Na época, o Dr. Cássio era vivo e uma pessoa pediu: Tiago, vê se você consegue 2 latas de tinta. Eu falei: mas 2 latas de tinta para quê? Não, para a gente pintar o berçário da Sobrapar. E aí eu falei: pô, para quem que eu vou pedir? Daí eu liguei lá para um conhecido que tinha uma loja de tinta. Ele falou: Tiago, eu vou te colocar em contato com uma pessoa que eu acho que pode te ajudar. Eu falei: pô, mas 2 latas de tinta? O cara não consegue 2 latas de tinta? Mas tudo bem. E olha como às vezes a gente julga e a gente é surpreendido. Exato. Ele me colocou em contato com uma pessoa que era responsável pela parte institucional de uma fábrica de tintas aqui da região. E eu falei da Sobrapar pro cara, o cara falou: mas o que é isso? Eu falei: quero conhecer. Eu falei: vamos lá, vou te levar para conhecer. O cara, quando conheceu, falou: não vou dar 2 latas de tinta, eu vou pintar o hospital inteiro. Olha que coisa linda. Então, eu não era vereador, não era nada, Sim. eu era um voluntário. E é isso que eu uso como exemplo. A gente está vivendo uma fase de desânimo, desesperança, com maus exemplos da política, mas eu acho que a gente pode, em vez de ficar reclamando, indignado, que é normal a gente estar indignado com toda essa situação, Sem a dúvida. gente ter uma atitude positiva. Você sabe, Tiago, tem uma pergunta que a gente... Claro que eu não quero nem me reportar à frase mundialmente conhecida de John Kennedy. Não pergunte o que o país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo país. Não é nada disso, mas mais ou menos nesse caminho é o seguinte: o que é que eu, o que é que você, o que é que nós estamos fazendo, independente de termos ou não termos posições elevadas para ter poder de decisão, o que é que nós estamos fazendo para melhorar a vida do país? É importante que nós realmente façamos alguma coisa. Bom, vamos Alberto, lá. só uma Fale. colocação que eu acho que é uma coisa que a gente sempre usa também. O que a gente pode fazer pelo nosso país? E eu ainda acrescento sempre uma coisa: que país e que valores a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? E verdade. isso depende da gente. Sem dúvida. Então é uma coisa que a gente tem que ter essa consciência. A gente tem direitos, só que a gente tem deveres também. Deveres também, com certeza, com certeza. Falar um pouquinho do Tiago aqui. Quem é de Campinas conhece muito bem o Tiago Ferrari, mas como nós temos aí uma abrangência grande parte do Brasil com nossos canais abertos, então eu vou falar aqui, ó, Tiago de Moraes Ferrari, que é o Tiago Ferrari, formado em Direito pela PUC Campinas, tem pós-graduação em Gestão Estratégica e Políticas Públicas pela Unicamp, foi professor de Gestão Pública, de Introdução ao Direito na Policamp, é isso? Isso. Muito legal. Ele exerceu o cargo de subprefeito Barão Geraldo, foi vereador por 2 mandatos, eleito vice-presidente da Câmara para o biênio 2011-2012. Em dezembro de 2011, assumiu a presidência do Legislativo Campineiro. É autor de diversas leis. Tiago também é esportista, São Paulino. Já tentou jogar futebol, mas assim como eu, não deu nada. Não é verdade, Tiago? Mal menos. Era habilidoso. Me arrependo. Veja uns pernas de pau aí que eu falo, devia ter continuado. Você sabe que meu filho hoje é fisioterapeuta, trabalha inclusive na Ponte Preta, né? Ele seguiu esse caminho, então ele adora estar no meio dos jogadores e tal. Mas ele fala assim: pai, tanto perna de pau que tem por aí, se eu tivesse seguido carreira, né? Teria. Mas eu não, eu era um desses pernas de pau já naquela época, tá certo? Além do que, Tiago é um cara extremamente corajoso. Ele já voou comigo, eu pilotando. Quer dizer, então o cara tem coragem, tá certo, Tiago? Não, isso é uma recordação que eu guardo, assim, muito gostosa. Muito bem. Bom, vamos lá. Fala um pouquinho dessa mudança. Perdão, você sai do legislativo e agora você é o executivo, você é o presidente, você tem o poder de pegar a caneta lá e determinar. São mudanças conceituais, que é importante até a gente passar para as pessoas que a gente tem uma democracia muito recente, tem 30, não tem 40 anos. A gente está passando por uma conjuntura política muito ruim, que espero que disso a gente tire lições para que a gente possa aprimorar, aperfeiçoar e aprofundar a nossa democracia. Dentro da democracia a gente tem alguns pilares, né, que é o poder
executivo, poder legislativo e poder judiciário. E a boa democracia é quando a gente tem uma harmonia entre esses três pilares. Hoje o que a gente está vendo que, em decorrência de omissões ou faltas de alguns poderes, o judiciário ele está tomando conta hoje. Sim. A gente tem uma judicialização que não é boa, que é importante a gente ter o equilíbrio, esse né? equilíbrio, mas cada um tem que fazer a sua parte. Então eu já vim do executivo como subprefeito, era uma coisa que me realizou bastante, a gente poder fazer, é uma coisa mais concreta. Então, quando eu fui subprefeito de Barão Geraldo, é gostoso você administrar 74 bairros, você tem a parte operacional do dia a dia, é muito gostoso. No Poder Legislativo, até pelo amadurecimento da nossa democracia, porque antes ele ficava, teve até o fechamento do Congresso. Uhum. A gente tá passando por um processo de aprendizagem, até como lidar com o poder legislativo. Uma vez um repórter foi fazer uma reportagem sobre as demandas do Poder Legislativo. E eu era presidente da Câmara, ele começou a me questionar, poxa, mas você não acha que o Poder Legislativo é um office boy, um despachante de luxo do Executivo? Eu falei, olha, realmente a função dele de direito constituída não é essa, mas de fato, na prática, no dia a dia é essa. Falei, eu venho de um distrito que tem o Barão Geraldo, que para as pessoas que não são de Campinas, ele pega a Unicamp, as faculdades Unicamp, PUC, Facamp, é um distrito universitário, é um distrito intelectualizado. Teria vida própria sem problema nenhum. Exatamente, é um país. Sem dúvida. Eu até falo que ele é maior que 80% das cidades do estado de São Paulo. E mesmo nesse distrito, onde a gente tem um potencial acadêmico muito grande, a gente vê que as demandas que as pessoas nos pedem como vereador relativas ao executivo. Estou precisando lá, minha rua, essa poda de árvore. Então, não é sobre um projeto de lei. Então, eu falei que a gente precisa fazer esse trabalho para que as pessoas entendam qual é o papel de cada um. Mas nessa evolução, o executivo está absorvendo uma função que não é a função primordial dele, mas que está acabando sendo. Então a gente precisa entender, porque muitas vezes as pessoas criticam e não é. E na fundação agora, volto para o executivo, que a gente tem aquele poder de planejamento, poder concreto, poder da gente estipular metas, fazer estratégia, a parte de gestão que eu gosto bastante. Agora não tem desculpa, agora você é executivo, né? Agora você não pode falar, olha, no legislativo é limitado, mas não, vamos conversar, do legislativo Agora fala para mim, eu moro em Campinas desde 1974, faz tempo, hein? Eu nasci em Mugimirim, eu sou natural de Mugimirim, mas sou adotado por Campinas, por iniciativa do J. Silva, vereador. Eu recebi o título de cidadão campineiro e tal, então fui adotado pela cidade, moro aqui há muito tempo. Eu vou revelar uma coisa para você, eu só conheço a Mata Santa Genebra de nome e de por cima. Quando você passa em cima com o aviãozinho ali, porque você já decola, praticamente você já está ali, né? Tá fácil. Mas me fala um pouco da mata, me fala da extensão, da grandiosidade que é a Mata Santa Genebra. Alberto, desconhecimento seu é uma constatação que eu tive. E quando eu assumi, todo mundo já ouviu falar da mata. 99% aqui na cidade de Campinas já ouviu falar da mata, só que não sabe onde ela fica. Então as pessoas começam, mas onde que fica? Então ela fica naquela região ali que você que sobrevoa, sabe, ali de Barão Geraldo, divisa com Paulínia. Ela tem 251 hectares, é uma mata atlântica. Dentro dessa mata, desse conjunto aí de 251 hectares, tem alguns fragmentos que a gente está lutando para que eles se agreguem à mata. Então a gente tem uma mata atlântica, dentro dos fragmentos a gente tem até uma partezinha de um cerrado, de uma mata mais pantanosa. Assim. Então é importante que a gente mostre para a população o que representa a mata. Porque a mata, através da mata é que se cria todos os projetos ambientais de corredor verde,
de licenciamentos. Então é importante que a gente mostre para as pessoas que a gente precisa que elas conheçam e participem, porque, para você ter uma ideia, outro dia a gente está com um filhote de onça lá, uma onça parda. Ah, tá. E eu conversando, porque eu não tenho a minha formação é de gestão pública, é advogado, e essa parte... Olha aí, a gente está vendo aí a onça, e é engraçado, não sei se vocês estão com o som aí, porque ela chama o filhote dela aí, ela dá um... Olha lá, olha lá. Olha aí. Ela está chamando o filhote dela, aí ela vem, agora você vê o filhote. Gozado, tudo solto, né? Tudo solto, ó. Aí, ó, Aí o filhotinho passando. Peraí. Mas ela é cercada para que esses animais não saiam daí. Não, eles saem. O cercamento, inclusive o cercamento é de... Ela é toda monitorada, porque a gente sabe que ninguém pode entrar nela. É isso que eu ia perguntar, porque Não, o cara corre um não. risco de vida até, né? Não, a gente de morte aí. A gente tem todo o monitoramento dela, porque ela é uma unidade de conservação, as pessoas não podem ficar entrando aí, só tem a visita monitorada, mas o cercamento dela possibilita que os animais transitem. Para você ter uma ideia, uma onça dessas, ela anda 60 km por dia. Uma onça que foi encontrada aqui na nossa região, ela foi chipada e foi encontrada lá no litoral norte. Olha aí. Então são coisas que eu não tinha noção dessa complexidade que envolve isso. Por isso que é importante a gente discutir e defender os corredores ambientais para que essas espécies possam se locomover sem ter que conflitar com o desenvolvimento urbano da cidade. Sim. Então é importante. Aqui a gente tem outras espécies de mamíferos, serpentes. Temos vários animais. Vários animais. Então E numa visitação, por exemplo, a gente consegue ver esses animais todos? Não. Eles ouvindo assim o barulho, porque eles já, ouvindo o barulho das pessoas, eles já se escondem. E eles sabem que as pessoas que passam, a gente passa por algumas trilhas que já estão consolidadas. Por exemplo, nessa visitação, tem a trilha, que é a trilha central, é uma trilha que já está consolidada, ela atravessa a mata. Tem algumas outras trilhas que são restritas, mas mesmo assim, no nosso andar, assim, os animais já se afastam. Mas, por exemplo, ali é vida selvagem, a onça caça, tal, vocês não alimentam, ela que se alimenta. Ela que se alimenta. Aliás, você falou numa situação que a gente está enfrentando, uma discussão que, por exemplo, em decorrência da falta de responsabilidade das pessoas que às vezes abandonam os animais domésticos, cachorrinho doméstico, às vezes o animal doméstico ele sofre, às vezes morre porque não sabe sobreviver naquela situação, então morre de fome, de sede. E existem os outros animais, os cachorros domésticos, que acabam se desenvolvendo e se transformam em cães ferais. Então eles são cães que eles se organizam, são extremamente ferozes, só que eles têm uma característica. Ao contrário da onça, que ela mata e ela alimenta o animal, ela pega esse tipo de onça, ela come a barriga, assim. Ela come dela. Ela come essa parte, tanto a gente identifica quando tem isso daí, a gente sabe que foi a onça que fez. Ela pega, ela come, ela enterra o animal. O que sobrou. Ela enterra? Agora, quando são esses cães, de uma forma mais pejorativa, ilustrativa, eles se divertem, matando tudo. Então eles matam o coelho, o veado, o tatu. Nem serve para comer. Nem comem. Então é uma coisa que a gente está enfrentando. E ficam todos soltos lá. E ficam tudo escondido. Às vezes eles vão andando, depois eles voltam, tipo, vamos fazer a baladinha à noite, vamos... Então é um problema muito sério, porque é uma espécie exótica, não é da mata, é uma espécie que não tem o mínimo critério e que acaba influenciando diretamente na diversidade. Mas a onça pega esses animais? A onça pega, mas se tiver em 8, 10, cercar a onça, pega um filhotinho desse de onça. Entendi. Vamos falar um pouquinho da história. Aliás, o José Pedro foi um dos donos, né, da mata, que pertenceu ao Barão Geraldo Rezende, né? Isso. Depois ela foi leiloada.
E conta um pouquinho dessa história, porque Zé Pedro era uma pessoa, foi acometido por uma tuberculose, ele inclusive não vendeu em razão do ar puro que ele sentia lá. Fala um pouquinho dessa história pra gente. É muito legal você buscar isso, Alberto. Acho que é por isso que você é essa pessoa diferenciada, porque eu acho que a gente cria vínculo, a gente cria raiz e pertencimento à nossa nação, à nossa cidade, quando a gente conhece história. Sim. Você vê o povo europeu conhece a história, acho que é importante a gente passar a história. Só da história do distrito de Barão Geraldo, que veio em decorrência do Barão Geraldo de Resende, a gente tem a única lenda urbana aqui da região, que é a lenda do Boi Falou. Sim. E tem essa história da mata. Barão Geraldo de Resende era um empreendedor, ele tinha uma visão muito além do tempo dele. E ele foi uma pessoa que percebeu que ele cultivava café e a empresa e a fazenda dele era uma referência na produção de café, com métodos inovadores todos. E ele percebeu que a única forma para que ele pudesse prosperar e que pudesse trazer o desenvolvimento aqui para a nossa região era para que se passasse a linha do trem aqui na nossa região. E que para as pessoas na época falaram, mas para que passar a linha do trem? E ele ficou tão obcecado em construir esse desejo dele de que a linha do trem passasse aqui na nossa região, que hoje é normal a gente saber onde que passa a linha do trem, que ele ficou até louco e perdeu todo o patrimônio dele, toda a fazenda. A fazenda dele foi leiloada e parte dessa fazenda foi para o José Pedro de Oliveira, para a família de José Pedro de Oliveira. Sim. E ele foi um dos herdeiros e nessa doença dele, ele usava a mata, porque a trilha central que a gente tem hoje era uma trilha, era um caminho de passagem para atravessar a fazenda. E ele usava muito isso, ele tinha um carinho muito grande. Tanto é que com a morte dele, a dona Jandira percebeu todo o carinho que ele tinha, e a própria doação é peculiar, é uma coisa inédita aqui no Brasil. Ela doou a sombra da mata, ela não doou as terras. Ela falou assim, estou doando a sombra da mata para a prefeitura, para que a prefeitura conserve. Caso Sim. ela não conserve, as terras voltam para os herdeiros. Olha só. Então são algumas situações diferenciadas. Ela já doa tombada, né? Ela foi um tombamento que ela já criou, particular. E, ao mesmo tempo, a gente vê o envolvimento que, nessa época, a Unicamp estava chegando, se instalando aqui na cidade. E ela foi uma grande defensora, e a dona Jandira teve essa sensibilidade, de que a gente precisava cuidar dessa reserva em decorrência de toda a diversidade que ela tinha, de fauna, flora. E, então, essa história é importante que a gente saiba, que a gente entenda que isso faz parte de um processo bonita, e de uma... Isso daí eu ainda não aprendi o nome das árvores, mas é muito interessante porque tem espécies que a gente nem imaginava que existia. Tem os jequitibás, tem um jequitibá que um pesquisador avaliou ele. Ele fez toda a pesquisa e a idade dele é mais de 100 anos, 120 anos, e tem um americano que ele compra essas árvores, da forma como estão. Ele faz, tira, transporta, e foi avaliado em 80, 100 mil dólares. Transporta a árvore toda, pega, vai embora de navio e... Pega, leva, então uma árvore dessa está avaliada em 100 mil dólares. Então são coisas que a gente não tem noção, a gente sabe que precisa preservar, acho que todo mundo defende o meio ambiente, mas poucas pessoas, e eu me incluo nisso antes de entrar aqui na Fundação, eu tinha vivenciado tanto. Ontem mesmo eu estava comentando que a gente sempre defendeu o meio ambiente, que é uma bandeira que a gente sabe que é necessária para a nossa subsistência. Mas quando a gente convive, a gente cria uma relação que a gente se sensibiliza, a gente se transforma. Então hoje é diferente esse olhar, é gostoso. Você está naquela de sair na mata, cumprimentar as árvores, bom dia, dona árvore, de repente até
colocar alguns nomes nas árvores, falar com os bichos, é uma coisa linda demais. Não, eu vou chamar o pessoal e falar, quem vai fazer trilha comigo? Sozinho eu também não consigo fazer ainda, né? Aliás, me fala, vamos ver, eu quero visitar. Eu vou lá, como é que é? Eu vou lá na mata, tem que marcar, não tem que marcar, como é que é feito esse trabalho? As visitas são monitoradas. Tá. Então, existe uma vez por mês, tem uma visita monitorada que os biólogos, eles orientam, contam a história e eles vão junto para fazer. E tem uma visita monitorada à noite. Existe uma outra forma também de você pegar um grupo e falar assim, a gente quer fazer uma visita na mata. Então a gente marca um dia, marca um horário e a gente vai acompanhando isso daí. Então tem uma trilha que é a trilha central. Existem trilhas centrais que não podem ser nem monitorada. Então são situações. Existem trilhas centrais. Tudo bem, mas por exemplo, durante o dia, tá? Durante o dia, eu vou lá para conhecer, alguém me acompanha? Não, você chegar lá e fala, olha, não pode, a gente precisa marcar, né? Precisa marcar, não tá, pode. Vamos avisar isso aí, porque então. Precisa, porque em decorrência de... para que a gente possa preservar todo aquele ambiente que existe dentro da... Preservar toda tem ali. Tá. Eu também tô... não, não sei se se sou então, acho que é o tapiti. Eu acho que é o tapiti. Tá vendo? Eu sei porque eu tô lendo ali. Então, eu também, porque eu compro a lebre, que tem uma lebre que... Aí também, eu não sei, se não aparecer escrito ali o que eu também não vou saber. Olha, Alberto, é um aprendizado. Eu também não aprendi também, por respeito, eu também cachorro não vou palpitar. Esse é um cachorro do mato. E ali, ele tá bem ali no Marco Zero. É um gato do mato. Estão os dois aí, ó. Eu não sei se é cachorro ou se é gato do mato. Os dois nomes ali. O que eu sei ali é que ele tá bem no Marco Central ali. Tá. E até, voltando com a história, quando a dona Jandira Pamplona, ela doou o termo de doação, que foi assinado com Magalhães Teixeira, na época, eles assinaram no meio da mata, assim, que é o Marco Zero lá. Marco Zero da mata. E colocaram a orquestra sinfônica para tocar lá. Hoje a gente fala, nossa, como que fizeram isso, né? Mas colocou, a orquestra sinfônica tocou lá, então teve todo um evento nessa doação. Tiago, você falou no começo de 200 e quantos hectares? 251 hectares. 251. Eu sei que um alqueire tem 24 mil metros quadrados. Um hectare tem quanto? Ixi, desculpa, aí também acho que... Eu estou aprendendo, Não, quando você fala assim, eu sei que um hectare tem menos que um alqueire. Tem menos. Porque um alqueire já é um tamanho enorme, 250, quer dizer, é um negócio grande demais, né? Uma área, abrange uma área, um território muito grande, né? Sob o ponto de vista geográfico, né? Se for ver aqui na nossa região, é a maior reserva que a gente tem aqui na região. Tá. Maior, disparada. Mas, se for olhar em outras unidades de conservação, ela é pequenininha, ela não é nada. Mas, ela tem, apesar de ela ter sido doada para o município e a fundação ter um caráter de fundação pública municipal, inclusive quem nomeia o prefeito Jonas Donizete, que aliás ele falou assim, Tiago, olha com carinho aquilo lá, eu quero que a gente preserve, conserve e amplie e estimule as pesquisas, que é uma das vocações dela. O prefeito Jonas foi muito incisivo nisso. Mas o próprio pessoal da ICMBio, que é o órgão federal que é responsável por todas as unidades de conservação, eles olham ela como uma região peculiar e que eles olham os olhares são em dois aspectos. Primeiro, a situação estratégica dela, que ela tem condição de criar corredores que interajam com outras unidades de conservação. Então, isso daí é muito importante. E a outra coisa é o quadro técnico da fundação. Eles são muito claros em expressar a admiração pela qualidade do quadro técnico do departamento científico. E ele fala, olha, o comprometimento e a qualidade que vocês têm ali para transformar e tomar conta dessa região, ele falou assim, poucas unidades têm isso daí. E uma outra coisa também que às vezes as pessoas não sabem e eu também não sabia. A própria fundação, a gente tem uma brigada de incêndio. Ah, tá. A gente tem, tem que ter, porque, né? Até chegar o bombeiro de onde tiver...
E o incêndio em mata é diferente do incêndio urbano. Qual a diferença? Que o incêndio de mata, a forma de você conduzir o incêndio é totalmente diferente. Tanto é que quando tem alguns tipos de incêndio, o próprio pessoal do bombeiro, o pessoal comenta e fala assim, o bombeiro fala, não, se está com o pessoal da fundação está tomando conta, pode deixar que eles sabem como faz. Então, porque existem situações, até como foi o caso do incêndio de 3, 4 anos atrás, 6 anos atrás, eu acho, que consumiu uma boa área da mata, porque o que acontece? Você apaga o fogo, mas tem árvores centenárias que ficam lá com a chama ali, com a chama não, com a brasa? Com a brasa ali. Então secou, começa tudo de novo. Ficou 23 dias. Nossa. E uma das formas de conter o incêndio que o chefe da brigada tem que decidir olha, a gente vai ter que derrubar uma região de árvores para que a gente possa conter, porque a gente não está contendo fogo. Tá. Então a gente faz o isolamento dessa forma para que a gente possa controlar o fogo. Então não, tudo bem. Isso aí, mais ou menos eu sei como é que é o processo. Você faz o corredor, né? Para você controlar. E vocês têm essa... É periódica assim, a plantação de árvores, essas coisas, a atenção também? A recuperação? Recuperação. Sempre. A gente tem a recuperação nossa e principalmente os TACs, os termos de ajustamento de conduta, de empresas que têm que fazer o reflorestamento, então elas vão fazendo. Então a gente tem um TAC com o aeroporto de Viracopos, com a Sanasa, teve com a Bosch, com a Arneg. Então são vários TACs que a gente está revertendo para cá para ampliar e para proteger essa floresta aí. Muito bem. E aquele barulho de floresta deve ser delicioso, né? Pássaros e tal. Essa é uma coisa... Olha, é delicioso quando você está contemplando assim com uma segurança. Agora, se você está sozinho no meio da mata, começa a chover, você começa a ouvir barulho que você acha que o King Kong está lá dentro, está vindo de... Verdade? Porque, primeiro, a sua sensibilidade muda. Pelo contexto, a sensibilidade muda. E com a chuva? Com a chuva e de dentro da mata. Sim, e também o aspecto solitário, né? De você estar ali. É interessante quando você divide. Quando você divide o medo, é diferente, então, né? Quando você fica só para você. Mas, por exemplo, sempre que eu fui nas trilhas, eu estava acompanhado. Mas mesmo assim, às vezes a gente fala, vamos ficar quieto aqui. Qualquer barulhinho de um passarinho, você já acha que é um urubu, entendeu? Amplia muito, potencializa, porque você não sabe o que está ali. Você fala, pô, será que é a onça que está observando a gente? Será que é um passarinho mesmo? Você não sabe. Então, a gente vê a força da natureza. Já teve, assim, ataque de um bicho para o homem? Não, uma coisa que eu aprendi, a sensação que a gente tem quando a gente não conhece é de que se a gente entrar, eles estão olhando para avançar em cima da gente. Não, eles recuam, e a não ser que você vai invadir, por exemplo, tem um filhote. Mesmo ali. Aqueles cachorros que você falou que... Eles vão... Também? Um dos biólogos falou, olha, eu tenho medo o dia que vier e eles quiserem pegar alguém, porque eles cercam, aí é complicado. Então, mas até hoje não teve nenhuma... A gente não viu nenhum caso, nenhum incidente nesse caso. Igual a própria cobra. Quando a gente está andando, elas acabam saindo do caminho. Saindo do caminho. Pisa em cima dela para você ver. Outro dia a gente estava numa trilha, uma jararaca deu um bote. Mas como você vai com perneira, não tem problema. Ela deu bote, daí a gente saiu, a gente sabe que o bote corresponde praticamente 1/3 do corpo dela, então a gente sabe até onde a distância onde ela vai. Então a gente ficou observando, assim, ela vai saindo, e quando você começa a olhar assim na vegetação, você não consegue... Alberto, você olha lá e fala, cadê essa? Fica muito camuflado, muito perfeito. Lógico. Tem uma foto que eu tirei, às vezes eu mostro para as pessoas, falo, acha a cobra, que ninguém consegue achar a serpente ali. Então mas tem esse respeito, assim, cada um no... Muito bem. Vamos a mais... Nossa, como o tempo passa, hein?
E a produção já trouxe a resposta aqui, Thiago. 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então, o alqueire, 24.500 metros quadrados, né? Isso aí? 400. Ou 24 mil metros, acho que uns 600, 500. Mas assim mesmo, é realmente uma área bastante vasta, né? Para nós aqui, conforme você disse, é a maior. Mas perto de muitas aí que são preservadas também, é uma área pequena. E ela não tem receita nenhuma, né? A prefeitura que mantém, é isso. Exatamente. Ela, por ser uma autarquia, ela não tem receita. Aliás, uma das condições que a dona Jandira Pamplona fez é que não se explorasse comercialmente ela. Ah, tá. Mas a gente está querendo criar alguns instrumentos que não desqualifiquem essa exigência da dona Jandira, mas que a gente possa trazer a autossustentabilidade dela econômica. Então, a gente tem visto a parte de licenciamento, a parte de vender as mudas, as sementes. Para se ter uma ideia, a gente tem a Flona de Ipanema, a Floresta Nacional de Ipanema, que é aqui em Sorocaba, que, aliás, eu convido as pessoas, se puderem conhecer, um lugar lindo também. Tem uma floresta enorme e também tem algumas construções assim que são lindas. Inclusive, Dom Pedro ficou hospedado lá. Então, é bem interessante essa parte da história, assim. E, conversando com o gestor, ele falou que 50% do orçamento dele, ele consegue através da venda de mudas. Tá. Porque hoje a gente está vendo essa busca pela recuperação ambiental, pelo respeito ambiental. As multas, as penalidades são muito severas e muitas vezes as pessoas têm que cumprir um TAC, cumprir uma punição e não conseguem as mudas adequadas, porque o que acontece? Quando uma empresa é penalizada e ela faz um TAC de recuperação ambiental, ela tem que comprar as mudas, plantar as mudas e entregar essa área que ela reflorestou com uma autossuficiência, uma independência. Então ela tem que ficar 2, 3 anos até que ela consiga sobreviver sem o manejo. Vida própria ali, digamos assim. Então muitas vezes as empresas compram mudas que depois de um mês não vingam, ou depois de 6 meses elas não vingam. Mas a prefeitura, vocês servem com mudas para o plantio em vários lugares da cidade, não? A gente, hoje a fundação ela não tem um viveiro. Não tem. A gente já conseguiu, aliás, uma das coisas que eu falei, poxa, como que uma fundação que tem essa grandiosidade, né? Essa importância. E não tem um viveiro. Então, a gente viu com algumas empresas, a própria Sanasa falou, olha, nos interessa, porque isso serve como... É um investimento que a gente está fazendo na área de meio ambiente, porque ela tem alguns passivos ambientais e ela viu que ela queria ter a imagem dela como uma empresa de saúde sustentável, que respeitasse a água de qualidade, tratamento de esgoto e que também respeitasse o meio ambiente. Então a Sanasa está investindo para que a gente possa construir esse viveiro. Tem uma coisa interessante também que, olha como uma coisa atrai outra. Nessa conversa, a secretária de assistência social, porque o prefeito sempre falou, gente, vamos inovar, vamos buscar soluções, vamos fazer da diversidade, através da diversidade, buscar soluções. E a secretária de assistência social, ela está com um projeto de retirar os moradores de rua. E, em vez de retirar os moradores de rua e simplesmente expulsarem eles, ela está com a intenção de fazer com que se recupere o morador de rua. Então, hoje, tem um projeto que a gente pega os moradores de rua, dão assistência para ele na área da saúde, cuidam dele na parte da assistência social, criam mecanismos, instrumentos para que ele possa ter uma reinclusão no mercado de trabalho, por exemplo, e um desses instrumentos seria a parte de jardinagem. Tá. E aí a intenção é que esses moradores de rua
vão fazer o estágio, todo aprendizado prático lá na fundação. Ah, que legal. Porque eles perceberam que a localidade, a região, o meio que está a fundação, é um meio propício para lidar com essas pessoas que têm que ter certos cuidados. Então, está num ambiente de paz, com a natureza. E, Alberto, outro dia eu estava conversando com os médicos e eles falaram sobre a comprovação científica de que a natureza, ela estimula o sistema imunológico das pessoas. Então, até saiu uma reportagem na televisão de que o próprio Japão, nos hospitais, eles fazem com que os doentes, os pacientes caminhem em corredores cercados de vegetação, porque isso estimula o sistema imunológico. E quando não tem isso, eles colocam foto, porque só a parte visual já estimula bastante. A gente está vendo aí a foto aí do bugio. Aí, aliás, Alberto, depois quando for visitar, a Jaguatirica, linda. Jaguatirica, né? Bonita, e esse bugio, no final da tarde, os macacos pregos, os bugios, eles dormem ali na região ali, perto da sede. Eles fazem um barulho, Alberto, que eu não imaginava. Falei outro dia, o que essas motosserras que estão acontecendo? Eu não tinha visto. O que essas... Ainda mais na floresta, motosserra? Eu falei, os caras que estão cortando, é o bugio. É o bugio. E eles não param. Até brinquei, eu falei, mas com essa barulheira, será que eles não estão querendo avisar alguma coisa? Vai estar acontecendo alguma coisa lá, né? Eles falaram, não, é normal. Eles fazem esse barulho para demarcar o território deles. Legal. Porque tem grupos que não se conversam. Ah, é? Então, os caras, se um grupo escolher uma árvore, o outro não pode entrar ali naquela árvore. Pode ficar... Muito legal. Isso. Antes de eu continuar com ele aqui, quero perguntar para você. Você tem acessado o site da Rede Família? Ah, bom, hein? Você viu como tá novo, bonito, repaginado? Você vai se informar com muita coisa. O site está cheio de notícias, cheio de entretenimento, né? Além do que, você pode também, pelo site, acompanhar. Ó, Visão Geral recebe o Thiago Ferrari, tá vendo? É extremamente atual. Já até ficou ultrapassado, porque já recebeu, né? Mas é isso aí, estamos em cima com todas as informações. E você também aqui no site, você vai ficar por dentro de toda a nossa programação, vai acompanhar ao vivo, em tempo real, tá certo? E tem também um aplicativo para o celular. É isso aqui, ó, celular. Você baixa o aplicativo e acompanha em tempo real também a programação da Rede Família. É só ir lá na sua loja de aplicativos. Fácil, viu? Então, é tecnologia, né? Na Mata também se aplica muita tecnologia ou não? Então, Alberto, outro dia, é engraçado que quando a gente começa a se envolver no assunto, às vezes a gente tem algumas situações que as pessoas nem imaginavam, né? Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, mas o que tem de tecnologia lá? Eu falei, bom, a gente está desenvolvendo um aplicativo, né? E tem uma das diretrizes das Smart Cities, as cidades digitais, é justamente a preservação do meio ambiente e a recuperação do meio ambiente. Então, hoje a visão moderna e inovadora de cidade é a cidade onde tem essa economia compartilhada, onde tem a tecnologia a favor das pessoas e que a parte geográfica da cidade, ela respeite o meio ambiente e recupere esse meio ambiente. Porque hoje não se precisa de tanto, que as pessoas se locomovam tanto, dá para ter o home office. Então a tecnologia ela está evoluindo. Então, inclusive, estão criando um modelo de cidade aqui no Brasil, lá no Nordeste, mostrando que esses pilares que a gente tem que estimular para que a gente possa ter uma vida com qualidade, com sustentabilidade. O que é sustentabilidade? A gente saber usar sem prejudicar, a gente saber criar um ciclo de utilização e reposição. Então é importante que a gente entenda isso, que as pessoas saibam que o meio ambiente ele está diretamente ligado à evolução tecnológica. E tem até uma empresa aqui de Campinas que ganhou um prêmio de inovação porque ela desenvolveu um aplicativo que ela vai monitorando as condições climáticas da Terra. E aí ela avisa para o produtor, falando, olha,
A sua laranja vai ter que ser colhida 10 dias depois ou 3 dias antes, porque ele vai pegar. Sim. Então são coisas que a gente fala, pô, mas... Né? Que eu lembro que eu sou de família da minha mãe, é de Porto Ferreira, então eu tinha sítio lá, e eu lembro que eu ia com meu avô lá, e o cara tinha uma varinha para saber onde ia furar o poço. Não sei se... Não sei. O cara lá, o matuto, ia lá onde tortava a varinha e falava, pode furar que aqui tem água. Ah, é? E acertava na moça. Então são coisas que hoje a gente tem... Hoje tem um aplicativo tecnológico, que é impressionante. Tudo né? isso. Então coisas... é importante isso daí. Agora, você tem lá você tem lá, quem for visitar, por exemplo, vai se municiar. O tempo acabou, eu queria falar do borboletário e tal, mas outra vez você fala. Eu espero. Mas você virá novamente aqui, vai ser outra vez convidado, com toda certeza. Mas quem for, por exemplo, tem lá, a pessoa se informa de tudo. Quantas espécimes tem, os nomes das árvores, a coisa, tem tudo isso lá. Exatamente. Essa visita monitorada, qual o objetivo dela? É que as pessoas não só conheçam a mata, mas que saiam dali sentindo pertencentes, sabendo que elas fazem parte disso, que elas têm como colaborar, como ajudar e que a mata precisa delas. Então, quando você tem a visita monitorada, você tem uma aula de... Você tem ali, falando o que é, por que é isso, fala das espécies, fala de toda a diversidade que ela tem. Então, é isso que a gente quer que as pessoas conheçam, que as pessoas nos ajudem a proteger e até ampliar essa mata. E a administração fica lá mesmo? Fica lá mesmo. Lá na sede? Lá na sede. Lá na sede a gente... Na casa que comanda tudo? Isso. Lá a fundação ela é composta na presidência, depois tem a parte administrativa, tem a diretoria de infraestrutura, que cuida de toda a manutenção, a brigada de incêndio. Tem um endereço, sim, para a pessoa colocar lá nos aplicativos, está para chegar, não? Colocar Mata de Santa Genebra, Fundação José Pedro de Oliveira, já vai dar no final ali do Real Parque, já vai dar na sede. Pertence ao distrito de Barão Geraldo? Ao distrito de Barão Geraldo, e uma parte já pega Betel, que é a cidade de Paulínia. Ah, tá. Então faz parte de 2 municípios. Ela é intermunicipal. Intermunicipal. E Paulínia também ajuda nessa preservação, claro, né? Tanto é que ela tem uma zona de amortecimento que impacta até para os licenciamentos ambientais, por exemplo, existem empreendimentos que não se podem fazer lá para que a gente possa preservar a fauna e a flora ali. Tiago, não vamos falar mais uma outra vez, porque o nosso tempo estourou e olha, que delícia de entrevista. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero voltar aqui, mas espero voltar aqui com a sua visita lá, para a gente falar da sua visita lá. Muito bem, então eu vou lá e aí a gente vai conversar o que nós vimos lá, tá bom? Legal. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço, foi um prazer. Gente, é isso aí. Conversei aqui com o Tiago Ferrari, o presidente da Mata Santa Genebra. Foi uma entrevista deliciosa, tenho certeza que vocês gostaram, tá certo? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, Tiago. Foi show.